aí, pessoal, eu sou Ana Buzzi e sejam bem-vindos ao primeiro Juke Entrevista de 2026. Novo ano, novo formato, ainda online, mas tudo pode mudar a qualquer momento. Iniciando essa terceira temporada, eu trago duas pessoas que são muito especiais para a trajetória do Juke. Então temos os meus queridos amigos Yuri, do Rock no Pinheiro. Fala, galera pinheirista. E Pedro, do Soul Sim. E aí, desamadinhos do Jukebox. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao Juke. E para iniciar, eu queria que vocês me contassem um pouco sobre o projeto de vocês. Vai, Yuri. Então, o Rock no Pinheiro, ele é um projeto voltado, né, para falar sobre a cena em Curitiba e região. Que novidade, né? Tipo, só tem 3 que faz isso aqui. Mas através de entrevistas ao vivo, né? Eu tenho um programa do Rock no Pinheiro, né? Com esse nome, no qual eu chamo as bandas para se apresentar também, né? Entre meio um papo e outro. E o Conversa Pinheirista, que é um formato online, né? Com a galera, a grande maioria de fora de Curitiba e região, mas eu também chamo uma galera também de Curitiba e região ali, dependendo, né? E além disso, também tenho um programa de rádio, divulgo lançamentos, faço cobertura de shows, divulgação de shows e apronto de tudo um pouco aí, @Rock no Pinheiro nas redes sociais. O Soulless é basicamente a mesma coisa, na verdade. Vocês conhecem o Jukebox e o Rock no Pinheiro, vocês vão saber o que é a Soulless Pub. Que é basicamente a mesma coisa, assim. Também é um podcast, daí o meu... Esse ano, se Deus quiser, volta a ser ao vivo, porque ano passado deu uns BO e estava sendo gravado, mas normalmente é ao vivo no Janaíno Vegan, da Rua São Francisco, aos domingos. Também é um bate-papo com bandas única e exclusivamente autorais, pelo amor de Deus, não me apareçam com cover que eu vou chorar e vou xingar muito no Twitter. E também cobertura de shows, a gente... divulga à medida que dá, eu divulgo à medida que dá os lançamentos, as coisas assim, quando me mandam. Isso é mais com o Yuri, toda vez que alguém vem e fala que vai tá lançando alguma coisa pra ajudar a divulgar, eu falo, manda pro Rock no Pinheiro, manda pro Jukebox, que eles estão fazendo mais organizado isso, eu largo em fontes das minhas ideias, assim, de vez em quando. O foco mais é mesmo o podcast, e eu faço reacts também, né? De clipe, que ficou um pouco em stand-by, porque eu comecei a trabalhar em bar, então o meu tempo foi pra casa do caralho. E desculpa, falei palavrão. Então, mas esse ano eu quero voltar mais com os reacts. Então é basicamente cobertura de show, react e podcast. Perfeito. Isso. E antes de vocês começarem com os projetos, vocês tinham referência de algum podcast específico? Então, na época que o Rock no Pinheiro ele surgiu, foi quando recém tinha acabado o Rock com Vina, que era um projeto que tipo, era a referência do rock curitibano na época. Então, muitas das coisas que eu apliquei na época pro Rock no Pinheiro foi de coisa que eu conhecia do Rock com Vina, né? Não que seja um plágio, mas era uma inspiração, tipo... A ideia de fazer podcast em áudio, né, que era uma coisa que eu já gostava de fazer antes com o outro projeto que eu tinha, né, um programa de entrevistas, e outras coisas eu fui aplicando também com o que eu fui recebendo na orientação do TCC, né, o Rock no Pinheiro, ele é um projeto de TCC da minha pós em jornalismo, e daí eu fui aplicando um pouco, mas o que eu conhecia mesmo era o Rock com Vina, o Curitiba Rock City, né, que também era ainda é, né, uma página que divulga muito, sendo principalmente de shows e tudo, e uma outra coisa de fora, mas não exatamente Curitiba. Eu conheci, por exemplo, o Prestigia as Bandas da Sua Região, que era voltado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul na época, mas boa parte dos projetos que eu conhecia já acabaram, na verdade. Tipo, o tempo foi cruel com esses projetos. O meu não é um podcast da região, assim, eu assistia bastante o Podpah na época, da Soulless, assim,
E eu achava muito legal essa parte de ser descontraído, né? Porque eu comecei um podcast na faculdade, que era o projeto de extensão da faculdade, que era o nosso rock. Comecei participando lá, e quando eu saí, eu criei o meu. Só que lá a gente fazia pauta, essas coisas assim, e eu não funciono muito bem com pautas, assim, eu acabo me perdendo um pouco. Tem que ser algo muito específico, assim, para eu conseguir seguir uma pauta e tal. Eu preferia fazer um negócio um pouco mais livre. Então eu fui para esse lado na Soul. Até no começo eu ainda tentava escrever algumas perguntas, fazer alguma coisa, mas eu já, no que eu ia ler, eu me perdi no fio da meada, não sabia mais o que eu tava fazendo. Eu falei, não, deixa eu tirar fontes aqui, que vai. Aí eu gostava muito desse estilo do Podpah na época, né? De ter uma conversa bem descontraída e tal. Eu acho o Igão muito foda, assim, entrevistando. Então eu gostava desse lado. Eu tentei ir mais pra esse lado, assim, do podcast. E a ideia sempre foi tirar ele do estúdio. Gostaria de ter um ambiente que fosse da Soulless, controlado, mas fora do estúdio, porque eu sentia que as pessoas ficavam muito tipo, ai meu Deus, posso fazer isso, não pode fazer isso. Pela experiência na faculdade, né? Então, a ideia de ser numa mesa de bar veio porque foi assim que eu conheci música, foi assim que eu aprendi música. Aprendi música muito forte, né? Parece que eu sei o que eu tô falando. Aprendi a me apaixonar mesmo por música, assim, né? Principalmente do underground, foi conversando com os amigos numa mesa de bar, em alguma coisa assim. Então eu queria trazer isso pro podcast, que eu achei que isso faria com que as pessoas se apaixonassem como eu me apaixonei. Ajudaria isso e ajudaria as pessoas que são entrevistadas a ficar mais tranquila. Mas foi o Podpah, assim, o meu projeto inicial, assim, que eu falei, é mais ou menos isso. Legal. E é muito interessante, né? Porque achei que no Brasil, pelo menos o Podpah, ele meio que revolucionou essa maneira da gente entender como podcast, né? Porque antes era só áudio, e aí depois deles começou a vir muito essa coisa com vídeo, então é muito legal. Eu não sei dizer, tipo, quem que começou, mas eu sei que eles foram um dos primeiros, com certeza, assim, que eu vi que deu uma estouradinha, assim, né? Nessa parte de ser o de vídeo. Aí virou minha inspiraçãozinha. Bravo. E qual que foi o maior perrengue técnico que vocês já passaram gravando? Eu acho que o meu foi quando eu tava sozinha. Na verdade, assim, teve um dia que a gente chegou. Eu gravo num bar, né? Pra quem não conhece, Janaína Vegan é um bar, é aberto ao público e o bar tá em funcionamento nesse horário. E aí, um dia a gente chegou pra gravar, acho que foi começo do ano passado, e simplesmente tinha um bloquinho na rua. Então, um bloquinho de carnaval. Então, assim, impossível gravar nesse ambiente. Aí a gente foi pra casa do Caio, que era um dos convidados, o Caio da Dharma Caos. E aí a gente acabou gravando na casa dele. Então foi o perrengue de se deslocar até lá com os outros convidados e levando cadeira, porque ele tava se mudando, não sabia se ia ter cadeira o suficiente. A gente botou as cadeiras no bar dentro do carro, vambora, vai dar certo. E a outra vez que eu confundi as datas a gente ia cobrir tocou Escrota, o Suicidal Tendency com a Escrota no Torque. E aí eu jurei pra mim, na minha cabeça oca, que era num sábado o evento. E era num domingo, no exato horário da Soulless. Daí eu falei assim, nossa, parabéns, Bruno, agora lascou-se tudo. Aí o Lucas foi cobrir o evento. E eu fiquei pra fazer a Soulless e eu tive que fazer sozinha. Então foi a primeira vez que eu conectei todos os cabos, fiz tudo sozinha. Só que na hora de ligar a live, eu apertei tudo certinho onde tinha que apertar. Aí ela começava e parava. Começava e parava. Daí na terceira vez eu já queria chorar, cancelar tudo, dizer um beijo, pessoal, é isto. E aí o Lucas ligou de vídeo pro Jack, que é o meu chefe lá no Janaína. Daí eu peguei o celular e falei, olha, eu fiz assim, assim, assado. E daí não foi, só precisou o Lucas olhar pro computador, que eu fiz exatamente o que eu tava fazendo e funcionou. Eu falei, exato. Tá me sabotando e é isso. Acho que esses foram os piores, assim. E o meu microfone parou de funcionar também. De todo mundo funcionava, só o meu parou. E só funcionava quando o Lucas segurava. Então, a Soulless me odeia. É isso. Pô, agora
Pensando aqui, eu acho que foi o dia que teve uma gravação do Rock no Pinheiro que não aconteceu, porque a provedora de internet lá no estúdio simplesmente deu pau. Tipo, eu já tava com a banda lá, a gente tava prestes a entrar, parou a internet de lá. Aí a gente pensou o que fazia e tal, tipo, daí tivemos que remarcar, né? Mas foi tenso o negócio, tipo, entre meio a gente... E daí teve 2 vezes também que acabou a luz. Um deles foi no meio do programa, foi até com a Begu, inclusive. Foi, né? Foi, tipo, a luz deu uma parada, tava você e A Lizzie, eu acho, né? Foi você e a Lizzie. Aí, putz, o que faz e tal, voltou a luz logo em sequência, né? E teve uma outra que foi antes de começar o programa, né? Tipo, deu o temporal em Araucária, foi no final do ano passado. E daí, beleza, o que a gente faz e tal? Daí, lá por volta das 8h30 voltou. E daí, corre tudo pra conseguir também pra não ficar muito tarde, né? Porque, pô, do estúdio tinha coisa pra fazer depois e tal, tipo... E daí deu certo. Isso foi... E eu agora me lembrei de um perrengue que eu fui enquanto produtor da Begu, até. Qual deles? Que foi o programa que a gente não conseguiu fazer ao vivo, tivemos que gravar, porque simplesmente esquecendo de avisar a gente que tava rolando um cabo eleitoral do PT algumas quadras acima, alguns andares acima de onde a gente tava. Daí a internet tava insustentável, né? Sim, não tinha internet. Aí a gente falou, pô, a gente não conseguiu gravar por causa disso e tal. Aí ele com o cara lá da com a maior naturalidade do mundo. Deve ser porque porque tem 3 campanhas lá em cima do PT que estão trabalhando lá. Eu pensando, pô, você não me avisou disso? O cara quer ter uma web rádio, mas ele esquece que a internet tem que ser funcional pra isso, tá ligado? Tipo, uma web rádio com live no canal do YouTube. Pelo amor de Deus, gente. Não, absurdo, assim, ó. Pelo amor de Deus. Cara, pior que eu acho o único perrengue que eu já tive foi quando a Lilo comeu o carregador do meu notebook ano passado. E aí eu fiquei 2 semanas sem poder gravar nada. Porque eu não tinha computador. E o foda é que no dia eu tinha entrevista também. Foi com a Fogo Caminha Comigo. Daí eu tive que adiar com ele. Nossa, foi bem tenso. Mas, ruim porque acaba toda a tua programação com as coisas, né? Exatamente. Mas é bem complicado. Mas também são coisas que fogem, né, do nosso alcance. Não tem muito que a gente possa fazer. Eu acho que a partir do momento que a gente depende de uma internet, de um cabo, de uma luz, alguma coisa, tudo pode acontecer, né? Pois é. E pra quem não sabe, tanto o programa da Begu quanto da Begu, esse ano, como ela mesma falou, né, pretende voltar pro ao vivo. Mas o do Yuri é ao vivo também. Só o Duke que é gravado. Mas enfim. Então para eles deve ser ainda mais complicado por conta disso. Porque a gente tem que depender da boa vontade de tudo, né? Dia, né? O na época que tinha um CQC, Marcelo Tais adorava dizer que TV ao vivo era a oficina do capeta. E eu devo dizer que pra live no YouTube isso funciona também. Tipo, é aquele momento que os cosmos se alinham pra dar alguma merda. E eu faço no bar, né? Então pode passar um bêbado louco gritando. Já teve bêbado que foi cantar no meio do podcast. Então tudo pode acontecer, assim. Pra gente ver o pau parando. Vai gravar e pensa, o que será que vai acontecer? Eu chego no bar e já fico olhando em volta, pensando, meu Deus, o que vai acontecer hoje? Gente, já teve episódio de vocês que quase não foi pro ar? Quase não foi pro ar, não, mas que eu quase tirei do ar já. Eu já tirei o programa do ar. Ele já. Foi um? Não. Que eu tirei do ar, tipo, o programa todo foi um.
Uhum. Aliás, não, teve dois, porque um foi o RNP News. O outro foi. Mas com o convidado foi um. Agora teve uns que eu tive que tirar partes do programa e daí jogar como reprise no Eu queria YouTube. dizer que eu não fui responsável por isso. Por um você foi. Por um você foi. Eu incitei um ódio no Yuri. Porra. E o pior é que essa pessoa do ódio já me cumprimentou algumas vezes depois e ele nem imagina que eu. Nem viu. Isso que é foda, né? Você tem que manter a cara de paisagem, mesmo você não gostando da Tipo, pessoa. que legal e tal. Ai, eu não mantenho, não. Foda-se. Eu nem ligo. Ai, mas eu não recomendo. Mantenho a cara de paisagem. Eu só não consigo. A minha cara de paisagem. Não Pô, dá agora teve um que o cara tava mais louco que o Batman. Tipo, eu tive que tirar o programa. Foi lá no início do Rock do Pinheiro. Meu Deus. Eu acho que é o que eu sei. Eu acho. Não, a banda já foi falar contigo até sobre isso. Então, é o que eu sei, é o que eu tô imaginando. Nada de novo no front. Detalhe. Detalhes. Eu acho que eu tirei não teve nenhum. Que eu tirei do ar. Mas tem alguns que até quando eu fiz a recapitulação. Quando eu fiz o recap de 5 anos da Soulless, que eu fiz uma live que era pra ser meia hora, deu 2h30. Eu passei por alguns programas que eu fui entrando nas playlists e vendo, né, as pessoas que eu fui entrevistando e tal. E aí tem algumas pessoas ao longo do tempo que, infelizmente, não sou perfeita. Então, eu entrevistei pessoas que, pela misericórdia, que só muito tempo depois eu descobri que são só um peso na terra, não servia nem pra isso. Aí eu fiquei, tipo, só que na época eu não tirei, assim. Eu só tentei deletar da cabeça pra não ficar me culpando, assim. E aí, repassando as temporadas, assim, eu pensei, putz, eu acho que eu devia tirar isso daqui, assim. É uma decisão que eu ainda tô tomando, sabe? Uhum. Mas não porque aconteceu alguma coisa no programa em si. Alguns que eu tiraria até foram muito legais, assim. Mas daí depois eu fui descobrindo desvios de caráter da pessoa. E daí acabou me traumatizando um pouco. Mas tá lá ainda, tá lá. Em algum momento eu vou tirar, eu acho. Em algum momento essa Em algum momento isso vai acontecer. Se assistir a live, eu falei pro Lucas, depois eu pensei, tipo, se assistir a live dá pra ver eu passando pela conversa falando, esse aqui foda-se, esse aqui não importa. Então, se assistir com calma, vai achar quais são os que já era. Perfeito. E pra vocês, o que ninguém imagina sobre produzir um podcast musical independente? Que dá uma vontade. Toda hora dá vontade de acabar com o projeto. Sinceramente. Porque, pelo amor de Deus, que trabalho que é pra fazer. No final das contas, eu não acabo porque eu amo fazer esse negócio, né? Tipo, é tipo o Grêmio, eu sofro com ele, mas sabe, tipo, é a minha porcaria. Mas. Cara, eu acho que é isso também. Pior. A vontade de desistir, assim, às vezes, que dá. E eu acho que às vezes até por ingratidão alheia, assim, às vezes. Teve alguns momentos que eu, graças a Deus, a maior parte das pessoas que passam pela Soul e que eu conheço, assim, são pessoas maravilhosas, são incríveis, assim, inclusive muitas das quais continuo pela existência dessas pessoas, assim, pelo suporte que dão. Mas fora isso, é toda a questão também, tipo, eu acho que de grana, né? Que você pensa, tipo, putz, preciso melhorar tal coisa, mas pra você melhorar tal coisa vai 400, 500 mil conto. E não é um negócio que dá retorno financeiro, né? A gente faz puramente por gostar disso. A gente tem um negócio da banda autoral, né? Paga pra ter porque ama e reza pra um dia dar certo, assim, né? Mas a vontade de desistir, eu acho que é... Porque parece muito legal. Eu acho que por a gente
gostar tanto do que faz e se empenhar tanto. Eu acho que isso é bem visível, que a gente gosta muito das coisas que a gente faz, do projeto que a gente tem. Parece mais fácil, da galera acha que tudo é de graça, que todas as camisetas de banda são de graça, que todos os shows são de graça, tá ligado? E na verdade não, né? Eu já paguei muito show pra entrar, já paguei muita camiseta, já paguei muita coisa, na verdade. Exatamente. Mas a galera deve ter muito essa percepção, né? De, nossa, é tudo muito fácil. Uhum. E acha que assim, tem gente que fala pra mim, ai, por que você não vai cobrir os show grande, não sei o que. Eu falei, mas gente, não é só porque eu tenho um projeto e porque eu digo que eu sei fazer, que as pessoas acreditam que eu sei fazer, não é bem assim. Pois é, tipo, eu ano passado, por exemplo, eu felizmente, tipo, entre os bares ali próprios da cena, o Rock no Pinheiro tem uma boa passagem, né? Isso e aliás eu deixo meu muito obrigado, né, para bares que nem o 92, Belvedere, Lado B, The Animals, eu vou esquecer, eu não vou falar todo mundo, né? Mas eu sempre tive boa passagem nesses bares e eu sempre fui bem tratado, né? Então, nos shows, por exemplo, só um que eu paguei mesmo para ir ano passado, e ainda assim eu descobri depois que eu ia ter entrada liberada se eu quisesse. Eu só paguei porque eu era muito fã da banda. Mas eu tenho isso, que se eu gosto muito da banda e no momento eu tô com o dinheiro, eu compro o ingresso, Sim. tipo, pra ajudar, sabe? Só que, tipo, se a gente for comprar a entrada de todos os rolês que acontecem e que a gente vai cobrir, caralho, cara, Sim. tipo, é uma grana que vai. Pois é, tipo, ainda mais, tipo, a gente vai consumir lá, tipo, no meu caso, tipo, eu venho de Araucária, gasto com gasolina, vocês com Uber, né, tipo, pô, é uma grana. É uma grana que nunca é só a entrada do rolê, né, tipo... Exatamente. E é muito show acontecendo, não tem... Se é uma Sim. parada que você vai só, tipo... isso quando eu era só público, né? Não tinha a Soulless envolvida, essas coisas assim. Pô, fica mais fácil. Você vai um final de semana aqui, um final de semana lá, um dia do final de semana, entendeu? Aí agora, quando tipo, se a gente for pegar pra cobrir os eventos mesmo, que for o final de semana, todo final de semana, puta, vai uma grana pra caralho. Sim. Sim. Tem vezes que tem show sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Tem lugar que a quinta-feira já tá rolando. Não sei como. E eu, assim, tipo, quando eu tava solteiro ainda dava, né? Mas hoje em dia eu tenho que escolher um rolê na semana, porque, pô, tem uma vida acontecendo fora do Rock do Pinheiro, né? Então não dá pra gastar tudo no rolê, né? Sim. Tem isso também. Ainda tem essa questão, né? De conseguir dar conta da vida pessoal e do projeto ainda, né? É mais foda ainda. Embaçado. Então, falando um pouco da cena, como que vocês enxergam o underground de hoje? Olha, Eu vou pensar antes de... eu vou dizer, assim, eu já fui mais otimista, mas eu já fui mais pessimista com a cena. Porque hoje em dia eu acho que eu tô mais realista. Tipo, tem certas coisas que eu vejo que não vão mudar. Mas eu não necessariamente acho que isso é ruim. Porque, assim, a cena, ela é feita para quem quer consumir a cena. Ponto. Dito isso, quem quer consumir a cena quer consumir de forma X, Y, que talvez não seja melhor mudar, tipo, aquele barzinho que a gente vai, tipo, daquela forma assim assada e tal, e tem coisas que eu ainda penso, tipo, pô, isso aqui poderia ser melhor e tal, sabe, tipo, principalmente uma coisa que a gente bate na tecla, no meu caso, desde 2020, né, quando eu criei o Rock no Pinheiro, do quanto que é difícil achar um espaço para autoral. Tipo, todo projeto que surge no bar maior, dá 1 ano, 2, no máximo, já acaba. Tipo, dói, sabe? Isso eu acho que entra ano e sai ano, a gente
sempre entra nesse assunto, né, cara, que sobre a não valorização do underground, eu acho que de todas as formas, assim, tanto do público, quanto dos próprios músicos, quanto das casas, assim, tipo, porque eu acho que é uma junção de tudo, né? Eu acho que todas as engrenagens, elas têm que funcionar muito bem para isso dar certo. Então, às vezes, falta o apoio do público, às vezes falta o interesse da banda, às vezes falta o interesse do produtor. Então, claro, não é sempre, não são em todos os casos, não tô generalizando a coisa. Mas muitas vezes é isso, né? Porque para todo mundo, eu acho que para todo mundo tem que ser viável o negócio. É caro você fazer um evento. É muito caro fazer um evento. É muito caro você ter um bar, tá ligado? É muito caro você sair de casa pra ver uma banda, pra ir num bar. Então, tipo, tudo é muito caro. E aí, quando uma dessas engrenagens, ela falha, né? Aí nós temos um problema. Aí eu volto no debate do porquê eu sempre falo mal de banda cover, né? Eu juro que eu tento não falar, mas é que, tipo assim, você paga 30, 40 reais pra ver uma banda cover, sei lá, Esquenta do Obituary. Deve ter tido algum rolê que tocou uma banda cover do Obituary no domingo que tocou Obituary. Muito provavelmente aconteceu. Quando tem Linkin Park, quando tem Slipknot, quando não tem. Então você paga 30, 40 reais pra ver essas bandas que ganham 1.000, 1.500 de cachê, se não mais. E aí você acha caro pagar 10 pra ver uma banda que vai ganhar 20 por cabeça, tá ligado? Mano, isso é absurdo. Aí eu acho que não funciona essa parte do público de reclamar de valor, de coisa e tal, de pipipi, de popopó. E daí entra o porquê as casas de show botam o cover pra tocar e fecha o cachê e essas coisas assim. Então, sei lá, eu acho que falta um pouco de incentivo das casas de talvez misturar, dar uma oportunidade, botar uma banda autoral ali no meio, tipo, abre com cover foda, termina com cover foda e põe uma autoral no meio que o povo que foi pra assistir a primeira e quer ver a segunda, ele vai ser obrigado a ficar ali no meio e vai ouvir e às vezes vai gostar. Porque eu acho que o público, ele tem muito preconceito com o autoral. Principalmente o autoral da própria região, tá ligado? Então, eu acho que essa é a engrenagem que mais falha, assim. É a preguiça do pessoal de ouvir música nova e de gostar de música nova. E acho que não valorizar o músico que tem por perto, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não mudou ainda na nossa cena underground, sabe? Que daí não faz parte da nossa cena, né? Alguém que não tá inserido na cena, mas eu acho que é o que faz falta, assim, conseguir atingir esse público, principalmente, assim. Eu acho, né? E a cena de Curitiba, ela tem banda pra todos os gostos, né? É muito, muito extenso, cara. Pra pensar, a gente tem 3 podcasters aqui que todo mês, toda semana entrevistam bandas diferentes uma da outra, tá ligado? É muito extenso. Muito grande, cara, não dá, tipo, e se tivesse mais um fazendo, a gente ainda assim conseguiria fazer um mês fechado com cada um com uma banda e tem como, sabe? Então eu acho que essa é uma das partes que mais pega, assim, também, e eu acho que tem muito sanguessuga no underground. Tipo, a galera que fala, eu apoio, e na hora de apoiar de fato não apoia, tá ligado? Tem muita gente que se auto-intitula produtor, e aí, não, eu produzo eventos, eu sou produtor de eventos, caralho, mas a banda vai ganhar a portaria. Vai tomar no seu cu, você não produz porra nenhuma, cara. Vai se fuder, eu não sou produtora de evento e paguei as bandas no evento que eu fiz, tá ligado? Tipo, eu acho que assim, a partir do momento em que você faz mais alguma coisa pela cena, entendeu? Além de produzir evento, você tem outras coisas que você movimenta o negócio, que você divulga, que você vai atrás, que você faz mais coisas. Eu acho que tudo bem, entra num globo de ajudar, entendeu? Essa é mais uma forma que você tem de ajudar. Mas alguém que eu acho que se auto-intitula produtor de eventos, só faz isso, não faz mais nada em questão de ajudar. Fala, não, eu faço porque eu ajudo o underground. Não, cara. Nossa, desculpa. Você não tá ajudando. Você tá querendo crescer o seu nome em cima de bandas que estão aí no corre. É a minha opinião, bandas que estão desesperadas pra tocar, então normalmente sabe? Eu acho que assim, pode ser um cachê baixo, não precisa ser algo absurdo. Ninguém consegue pagar atualmente um cachê absurdo, a não ser que já esteja
em outro patamar. Mas eu acho que pensar um pouco nisso, sabe? Pô, você não faz mais nada, você faz um evento todo final de semana, ou todo mês, sei lá, e ninguém ganha com isso, tipo, nem você, nem a casa, nem a banda, tipo, então você não é um bom produtor de eventos. Eu teria vergonha de falar isso, tá ligado? Exatamente. Poxa, tipo, é legal essa coisa de querer fazer o show, querer botar as bandas pra tocar, mas então você apresente as bandas, façam elas se conhecer, apresenta pro dono, pra casa de show que você tem, sei lá, acha outros meios também de ajudar, sabe? Você se intitular algo que você não é, eu acho embaçado, sabe? Sim, isso é. Mas minha opinião também, né? Eu depois criticar por 1000 horas. Mas então, eu vejo que tem tido muito evento, só que a produção dos eventos não tá tão boa. E isso claramente é por conta do produtor, é banda atrasando, tipo, o show não começando na hora. Claro que isso, né, varia muito de coisa pra coisa, mas tipo o Indie Star Fest, o janeiro 26 que rolou em janeiro. Foi um evento muito bem produzido, a galera sabe o que tá fazendo. Eles decoraram o lugar, tá ligado? Eles trouxeram o público pra perto, e mesmo quem não. Foi uma misturança de bandas. Então, mesmo quem, sei lá, não gostava de. Sei lá, foi pra ver Purple Planet, ficou pra ver Look into the Abyss também, porque, porra, e eu vi muita gente tendo esse retorno de tipo, caralho, muito foda o show dessa banda, vou acompanhar na hora que você sai ali pra fora, né? Então, foi um baita evento que trouxe um retorno muito legal pras bandas, mas esses eventos que têm acontecido que não são tão bem produzidos assim, não vejo que tem um retorno muito bom assim também. Acho que meio que acaba manchando a imagem, não sei. E porque, tipo, também assim, ó, produção de evento é uma profissão, galera. Tipo, não é brincadeira, tá ligado? Não é um hobby, é uma profissão, sabe? Tipo, você quer começar a fazer evento, é óbvio que não vai sair 100%, que o negócio não vai funcionar 100%, se não é uma coisa que você tira, tipo... não, a partir de agora eu vou começar a trabalhar com produção de evento, a partir de agora, né, vou me especializar nisso, nananana, porque eu acho que a partir do momento que você bota lá no seu, sei lá, eu vou botar no meu perfil publicitária, foda-se, eu não sou publicitária, eu não terminei minha faculdade, eu não tenho meu diploma, eu não sou publicitária, entendeu? Eu estudei publicidade, tem um abismo de diferença. Vocês são formados, vocês são jornalistas, entendeu? Não dá pra alguém que tipo, não, eu escrevi 2 textos, sou redator e, sei lá, falo na internet, sou jornalista. Porra nenhuma, tá ligado? Não é assim que funciona. Eu acho que... Entende? Acho que as pessoas têm que ter mais noção, assim, quando elas falam, eu sou tal coisa. Você tem certeza? Você tem certeza que você é mesmo, porque não tá aparecendo. Mas eu acho que isso também é a parada que eu acho que ajuda a dar uma quebrada no underground, tá ligado? Porque daí se a pessoa fala, a pessoa é produtora de evento, eu vou ver o evento dela. Aí o evento dela, tipo, é um fracasso completo, tá ligado? Aí você vai ver outros eventos e você fica tipo, tá, mas isso aqui também não funcionou. Daí você vai culpar o underground por causa disso, não a pessoa. Tem gente que faz isso. Sei lá, vou pegar um podcast ruim. Mas é ruim porque é underground, né? É ruim porque entrevistou banda ruim, tipo... As pessoas, elas generalizam a coisa e por isso não veem outras coisas, sabe? Por isso que eu cuido muito com essas coisas de auto-intitular alguma coisa, sabe? Não sei, mas é muito... Vocês não precisam concordar. Mas é isso mesmo que tu falou, Bego, porque quando você gera uma expectativa em cima de alguma coisa, você no mínimo tem que corresponder a essa expectativa, né? Exatamente. Se for além, beleza. Mas, tipo, a pessoa que fala, e é uma coisa que agora tá vindo na minha cabeça, por exemplo, aquela história que toda hora alguém falava, essa banda aqui é a salvação do rock and roll. O que a pessoa vai esperar dessa banda que é considerada a salvação do rock and roll? Meu Deus, essa coisa virou do avesso, agora é uma banda de outro mundo e tal. E a gente vê, por exemplo, as bandas aqui do underground, sinceramente, tem muito que faz melhor que essas bandas. Sim. Então, tipo, quando a pessoa fala, nossa, eu ajudo o underground, eu produzo evento e bababá e tal, a pessoa, quando vai no evento desse cidadão, ou dessa cidadã, não sei do que você tá falando, mas eu imagino nomes. Você provavelmente sabe. A pessoa vai pensar, a gente vai num baita do evento. Vamos ver, sei lá, um evento no Torque, na Pedreira, Sim.
né? Eu acho isso perigoso. Então, tem que tomar cuidado, né? Tipo, você tem que falar uma coisa que vai corresponder ao que você vai entregar. Tipo, Uhum. não, Pois é. não necessariamente que, tipo, se você vai fazer um evento num bar mais modesto e tal, você não precisa falar, pô, é um lugar modesto e tal, mas pelo menos fala, pô, é um evento e tal, que a gente vai fazer na cara e na coragem e tal. Se Uhum. puderem ir, dar um help, pô. Eu acho que a base da sinceridade, quando a galera começa com essa megalomania, assim, das coisas, cara, é foda, porque daí você chega no lugar e você fala, tá, tudo isso pra isso? Aí eu acho que acaba ferrando os outros, entendeu? Que talvez fizeram um evento muito incrível, muito massa, mas alguém não foi porque foi num e foi um fracasso, entendeu? Pois E isso Sim. que eu acho embaçado. Mas, né? Desculpa, a raiva. Não, tem que pedir desculpa. Eu já tô de cabelinho verde de Hulk já. Gente, o que vocês sentem falta na cobertura musical? Independente, no caso, na cobertura do underground. Que os outros podiam fazer pela gente. Uhum. Olha, Nossa. Eu não sei, que os eventos que eu cobri foram muito legais, assim, sabe? Pelo menos em sua maioria. Porque eu ia falar que eu acho que tem gente que não respeita muito a produção menor, né? Tipo, quem tá no corre fazendo, tipo, a gente, assim, né? Não dá pra comparar a gente com coisas que já são superiores, com equipamentos superiores. A gente faz o que dá com o que tem da melhor maneira que consegue. E aí, às vezes, eu acho que tem gente que dá uma torcida de nariz pra isso, sabe? E às vezes talvez a gente faça um negócio muito mais atrativo e muito mais legal que alguém que já é conhecido, mas vai lá e vai fazer com preguiça, vai fazer de qualquer jeito, sabe? Então eu acho que talvez um pouco mais de consideração, um pouco mais de respeito pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, assim. Talvez. eu vou um pouco nisso que tu fala, porque querendo ou não, tipo, muitas vezes você, tipo, beleza, você, não vou negar, tipo, a gente entende quem vai dar prioridade, por exemplo, pra Rádio FM, pra, Sim, com certeza. pô, é onde tá a maior visibilidade, Uhum. uma inserção de 30 segundos lá na RPC já dá uma visibilidade maior do que nós três juntos, tipo, Com eu certeza. entendo. Eu Uhum. entendo isso. Mas, pô, a partir do. Mas assim, olhar para as mídias menores é você entender que o teu trabalho ele vai ser. Você cria um nicho que ele é fiel. Uhum. Então, tipo, uma coisa que a gente sempre. Na aula de jornalismo, né, quando eu fui fazer o TCC, eu tinha que apresentar duas personas, né, que seriam o tipo de pessoa que iria consumir a nossa mídia e tal. Acabou que veio muito mais gente, né, do que essas duas pessoas, até porque a persona é uma pessoa que não existe, né, quando a gente conversa. Mas onde que eu tô? Por que que eu tô me enrolando para chegar em tudo isso? Porque uma comparação que eu já cheguei a fazer uma vez é que a gente tá vamos lá, uma mídia de 5 mil seguidores no Instagram que tem um nicho próprio, ela gera um retorno maior do que uma mídia geralzona de 100 mil. Porque a mídia geralzona de 100 mil tá falando de tudo. Uhum. Tá tendo sertanejo em tal lugar, pagode em tal lugar, rock em tal lugar, babá. Beleza, você tá exposto para 100 mil, mas qual que é a possibilidade do teu público tá ali? Uhum. Onde a mídia de rock com 5 mil, tipo, o nicho tá ali, o alvo já tá certo. Então acho que falta um pouco disso, e eu sinto não apenas de produtores de eventos maiores, porque, beleza, são eventos maiores, Uhum. embora que eu felizmente, né, tem alguns que apoiam muito o Rock no Pinheiro, quero deixar muito obrigado, né? Uhum. Mas de bandas que, por exemplo, eu percebo de bandas que estão de médio para grande na cena, algumas,
E elas, tipo, já estão mirando lá na mídia maior e estão já esquecendo as menores, porque já meio que não precisa Uhum. com as E eu acho que aí entra o engano, né? Porque eu acho que a gente faz um trabalho decente, no mínimo, tá ligado? Pra dizer, tipo, o mínimo, assim. Não acho que seja só decente, mas é minimamente decente o que a gente faz, entendeu? Tem cuidado, tem capricho nas coisas que são feitas. Então, eu acho que vale muito a pena você chegar com material em relação a isso, tipo, com certeza tentar em mídias maiores. Eu acho que mídia é mídia, entendeu? Você tem que mirar grande também. Mas, tipo, é muito mais fácil você chegar, tipo, olha, esse daqui o meu release, nananã, aqui as minhas redes sociais, e eu fiz uma entrevista e tal projeto, que eu falo um pouco do meu trabalho, nananã, tá aqui também, se tu quiser dar uma olhada. Porque aí a pessoa que vai entrevistar já vai ver a desenvoltura da pessoa pra falar, porque mídia grande não quer alguém que fica falando qualquer bosta aleatoriamente, entendeu? Então eu acho que vale essa coisa de você mirar talvez num pouco menor, que vai dar atenção, vai te dar um conteúdo, você pode cortar, pode tentar viralizar em internet, em fazer essas coisas, que isso vai te ajudar a ir na mídia maior, entendeu? Chegar numa mídia maior do que simplesmente virar a cara pra gente e tchau, tá ligado? Exatamente. Sim. Opa, pode falar. Pode falar. Não, só ia falar que, tipo, e nesse ponto tem muita assessoria que entende isso, porque, tipo, é preciso de tudo um pouco, tipo, você não pode esquecer as menores, ainda mais quando, tipo, você não tá no nível, sei lá, tipo, Skank, Capital Inicial, tipo, teu público precisa ser construído ainda, sabe? Cara, e tem coisa assim, ó, até porque vocês falam bastante, né, de banda maior, assim. Eu queria trazer mais isso, tipo, comentando os eventos, tal, até de banda maior que vem. Eu não faço muito isso, é mais focado no underground. Esse ano eu quero trazer um pouco mais das bandas mais relevantes também e tal. Mas aí tem coisas que eu sei que tá acontecendo porque foram vocês que falaram, não porque, sei lá, as grandes mídias falaram, entendeu? Eu tô olhando quem tá perto. Então, se quem tá perto falou que tem, tipo, aí eu vi que tem, entendeu? Que eu pensei, putz, é verdade, entendeu? Se não é uma banda, alguma coisa que eu sigo realmente, assim, que vai chegar de qualquer forma, eu vejo por vocês, pelo trampo de vocês, entendeu? Tem coisas que acontecem que eu sei pelo RPN News. Por causa disso, entendeu? Porque eu não vejo, eu não tô ligada nas grandes mídias, eu não tô ouvindo rádio o tempo todo. Meu amigo agora tá sendo locutor da Mundo Livre. Então eu parei pra ouvir a rádio porque ele tava na locução, senão eu não teria parado o que eu tava fazendo pra ligar a rádio. Eu ia estar ouvindo um podcast de vocês, eu ia estar escutando outra coisa, entendeu? Eu ia estar mais ligada no que tá acontecendo aqui. Então eles esquecem isso também, que por mais que seja um nicho maior, menor, ainda é um nicho, ainda é importante. Então vai ter gente que só vai saber de certas coisas porque a gente falou. Acontece, entendeu? Ou tipo, quem falou é uma pessoa perto de mim, conhece a gente, tem noção de quem a gente é, dos princípios que a gente tem, e talvez vá acompanhar, vá seguir, vá não sei o quê, vá frequentar, porque foi a gente que falou. E eu ia falar que o que o Yuri falou ali, né, do que o nosso público já é nichado e tudo, tem muito... Foi uma coisa que eu aprendi também na pós-graduação de mídias, que o pequeno, menor, ele te dá certa visibilidade também. E é isso que ele falou, tipo, o nosso público já é nichado. Já tem pessoas que curtem rock, já tem pessoas que curtem o underground. E é a galera que acompanha. Já tive vários feedbacks de pessoas que conheceram outras bandas através do podcast. Assim como eu acredito que vocês também já tenham recebido muito isso. O Yuri, ele tem a apresentação de músicas antes do início do programa, realmente, né? E no meio também tem isso. A Beguela traz sempre um conteúdo muito mais... Qual foi a palavra que você usou? Esqueci agora. Muito mais solto, né? Não é um negócio tão... meio aleatório, assim. Então, tipo, é uma maneira de conhecer também muito bem os artistas. Então, tem muito isso, né? E vai muito também do que a gente posta no Instagram. O Yuri sempre posta coisas tanto do nicho quanto pra fora. O Duke também sempre posta coisas do nicho quanto global ali, né? Da música em geral. Então, é uma maneira de conhecer e não deixar de lado. Porque
porque somos relevantes. De alguma maneira a gente é relevante pra alguém. Com certeza. Eu fiquei muito feliz porque eu fui num show de rap domingo passado, retrasado, que o Yuri tava vendo Militia e Atrocitus, o Yuri tava cobrindo, e eu tava no Belvedere porque eu fui ver Darko, fui ver Bruno Darko, que é um rapper de Colombo que eu gosto. Colombo? Acho que é Colombo. E aí, eu conheço o pai de uma das meninas que tava lá, que foi levar a filha dele, e ele falou assim, eu fui pesquisar pra ver quem que a minha filha tava ouvindo e tal, quem que é esse cara que ela pediu pra ir no show, né? Vai conhecer o que o adolescente tá escutando, né? E aí ele falou assim, no primeiro minuto que eu pesquisei no YouTube, a primeira coisa que apareceu foi o podcast com você, foi você entrevistando ele. Legal. E já ficou tipo, então acho que dá pra levar ela ali, tipo, posso levar minha filha. Então olha como isso é relevante, entendeu? Você vê que alguém que você conhece essa pessoa também, te dá mais segurança de acompanhar, ou de assistir, ou de ir até o local, sabe? Então eu acho importante isso. Tá certo. E vocês sentem que o podcast ele virou um braço importante para artistas divulgarem o trabalho? Eu acredito que entra muito nisso que a gente falou, né? Mas... Olha, eu vou dizer que uma coisa que eu me assustei recentemente foi, tipo, o cara um exemplo, né, disso, mas o cara do Garotos Podres tem uma outra banda que é Reverendo Frankenstein, vou entrevistar até amanhã, e chegou pra mim e falou, pô, Yuri, eu tenho a minha banda aqui, você poderia divulgar nos lançamentos, chamar chamar aqui pra entrevistar e tal. E, pô, eu fiquei pensando, caramba, chegamos lá, tipo, desse ponto, tipo, assusta de vez em quando, tipo, ver banda que vem falar com a gente, tipo, pô, queria e tal, tipo, ó, o nosso som e bababá, que legal o teu projeto, porque quando tá as bandas aqui do meio, que é claro, né, tipo, super grato, coraçãozinho, assim, pra vocês, tipo, mas a gente já imagina, né, que essas pessoas, tipo, a gente vai chamar pra entrevista, tipo, que vai divulgar o lançamento, tal, que elas esperam até isso da gente, porque já virou algo natural, mas quando vem uma banda de fora, tipo, apresentar e tal, toda vez que é uma banda de fora, tipo, dá um quentinho no coração, tipo, uma banda nova conhecendo o projeto e querendo, né, ser divulgada ali, dá um quentinho, tipo, pô... o Rock no Pinheiro tá chegando em outros lugares, né? Sim. É exatamente isso, assim, eu acho que cada vez que alguém que eu não conheço sabe quem eu sou, isso é muito surreal na minha cabeça, assim, eu tinha uma banda que eu acompanhei mais antes, que era a Losser, que é uma banda de black metal de Joinville, se eu não me engano, Joinville ou Jaraguá, que um amigo meu, que era o Tampo, ele era baterista da Tressultor, que é a minha primeira banda autoral da vida, assim, tocava nessa banda, então eu sabia da existência da banda e tal, por causa dele. E no final do ano passado, eu tava trabalhando lá no Janaíno, a vocalista dessa banda chegou e falou pra mim, tu não é a menina do Soulless Pumpkin? Aí eu falei, depende. Isso é bom? É cobrador, tipo? Mostra que você não gostou, foi minha irmã gêmea, mas se você achar legal, sou eu. Aí ela, eu acompanho teu trampo faz um tempo, não sei o que, eu acho muito massa o trabalho que você faz, não sei o que lá. E eu falei, caralho, cara, tipo, como assim, sabe? Que massa, é uma pessoa foda, é uma banda foda. Então, tipo, é legal ver isso, sabe? Eu acho que até independente do tamanho, ser uma pessoa que não é daqui, porque a gente é muito mais focado aqui, então alguém que é de fora, sabe que a gente existe, eu acho que isso já, tipo, caralho, cara, eu tô fazendo alguma coisa certa, eu tô no caminho certo pra ir, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é importante. E daí volta naquele assunto de que eu acho que a gente faz as coisas minimamente aceitáveis, minimamente bem que seja, sabe? É visível que tem uma dedicação, que tem
quando eu falo minimamente, eu não quero dizer que o nosso trabalho é mínimo, mas não dá pra dizer que não é nem isso, entendeu? Então, eu acho que a gente faz as coisas com a melhor das intenções, da melhor forma que a gente consegue, demanda nosso tempo pra fazer, e é sempre bem pensado, né, no que é feito e tal. Então, eu acho que as pessoas já têm uma confiança pra pensar, não, eu posso ir lá porque eu vou conseguir usar esse material pra alguma coisa, não é uma coisa que eu vou ter vergonha de mostrar, tipo, que eu vou esconder, meu Deus, eu fui naquele podcast. Não, é uma parada que, tipo, eu fui naquele podcast, assiste aqui, foi da hora, tá ligado? Então, eu acho que com certeza é uma parada importante, assim. Eu acho, você falando da vocalista, eu lembrei da história do Nardim. Eu sempre comento o Nardim. Nardim era da Banco Reserva. Uhum. E ele começou a acompanhar o Duke por causa da RESP, que eu entrevistei ano passado. E, ele mandava mensagem e respondia todos os stories do Duke, basicamente. Porque Pessoas ele gostava, maravilhosas. e ele gostava muito do trampo, e aí um dia eu respondi, a gente começou a conversar, e aí eu descobri que ele tinha música, que ele tinha acabado de lançar um EP, e, cara, foi acho que uma das melhores entrevistas que eu já fiz, foi uma das melhores pessoas que eu conheci ano passado também, e eu acho muito legal porque a Banco estreou no Duke Fest, e foi muito foda. Eu acho é muito gratificante, assim, você ter esse reconhecimento. E eu sei que eles gostaram muito, assim, e eles sempre me agradecem quando a gente se encontra. Eles sempre me agradecem pela oportunidade de Fest, pela entrevista e tudo. Então é muito legal, assim, ver esse reconhecimento, ter esse reconhecimento das bandas. Acho que entra também muito naquilo que a gente falou, né, do quão difícil é, mas algumas bandas, algumas pessoas tornam isso muito mais fácil, assim, tornam uma trajetória muito mais tranquila. Com certeza. Pra conseguir seguir, né? Uhum, com certeza. E, gente, falando um pouco sobre 2026, então, quais são os planos de vocês para esse ano? Sair correndo, gritando. É uma boa. Parece que dá vontade de fazer isso mesmo. E não foram poucos. Mas eu acho que para 2026, eu acho que uma coisa que eu sempre não apenas me cobro, mas eu também recebo cobrança em relação a isso, é de tentar investir mais em vídeo nas redes sociais. Os lançamentos pinheiristas já foram um teste nesse ponto. Tipo, quando chegou ali no episódio 200, tipo, eu saí do carrossel, fui pro Rios, tipo. E isso já joguei também para TikTok e tal, que era uma coisa que eu precisava fazer. Mas é tentar explorar essas novas mídias, porque nossa, nova. TikTok nasceu ontem, né, de certo modo. Mais novas pro Rock do Pinheiro. Pro Rock do Pinheiro é novo. Tipo, essa ideia de tentar investir mais no Reels, tentar investir mais no TikTok, porque, querendo ou não, tipo, é ali onde tá a audiência. E tentar trabalhar com isso, com conteúdo que muitas vezes o Rock do Pinheiro já tem, tipo, só precisa organizar isso para virar, tipo, eu comecei a postar vídeo pegando um trecho de cada show e colocando no Reels, tipo, era uma coisa que eu já fazia nos stories do Rock do Pinheiro, tipo, era só descer, sabe, pra timeline. Então é uma coisa que é isso, tipo, organizar melhor o conteúdo para tentar fazer mais sentido isso nas redes, né? Uhum. Eu acho que essa é uma das coisas que eu quero tentar fazer e demitir um pouco o Lucas da Solas também. Já falei isso pra ele. Eu querendo demitir pessoas, não aguento fazer nada sozinha. Mas pra ele poder ter uma vida pessoal também e investir nas coisas dele, né? E eu quero tentar fazer mais exatamente isso que o Yuri falou, sabe? Tem coisas que a gente já faz e acaba se perdendo só em stories, fica só por ali. Mas é uma coisa que talvez com um pouquinho mais pensado, um pouquinho mais de preparo, talvez funcione nessas shorts de YouTube, de TikTok e sei lá, que mais de rede social, né? Colocar isso. Eu quero
ver se eu consigo dar uma focada melhor no site da Soulless, que eu briguei tanto pra ter o site, agora eu não alimento ele. Mas eu quero ver se eu consigo pensar um pouco mais nisso também. E esse ano eu até comentei lá nos 5 anos que eu queria fazer o acústico da Soul, né? Já faz um tempo que eu quero fazer isso, na verdade. Quando eu comecei a Soulless, as bandas tocavam e depois a gente conversava. E esse formato de ter a banda tocando é uma coisa que eu sempre quis ter, é uma coisa que sempre me fez falta. Só que aí é uma logística maior e um financeiro maior, né? Porque aí você vai demandar um pouco mais de equipe, ou mais equipamento, ou um outro lugar, né? Então é um pouco mais trabalhoso e custoso de fazer, mas esse ano eu quero ver se eu faço. Até provavelmente vai ser numa coisa menor, assim, numa escala menor, uma vez por mês, um mês sim, o outro não, tipo, alguma coisa nesse sentido, assim, vai começar bem devagar. Porque eu sou extremamente ansiosa e se uma coisa der errado, eu nunca mais vou querer fazer de novo. Eu vou desistir da ideia, eu já demorei muito para tirá-la do papel para começar a colocá-la em prática. E aí eu ia fazer no estúdio do Eagle, do Monster Session Studio, mas ele fechou o estúdio. Então eu já queria desistir do negócio porque ele fechou o estúdio. Pô, mas que dó que fechou o Monster. Ele falou que fechou lá, que eu vi que ele colocou, porque ele também é luthier, né? Então ele faz a parte de manutenção de equipamentos, de guitarras, instrumentos de corda. E ele também trabalha com montando palco, né? Então esses grandes festivais, essas coisas que vêm pra cá, pedreira e coisa e tal. Não em todos, mas em alguns ele trabalha nisso, né? Na montagem do palco e tal. Então essas coisas estão demandando mais tempo dele. Principalmente a parte da luteria, né? Então, como isso está demandando mais tempo, mais espaço, ele acabou deixando a parte do estúdio de lado, então, para focar nisso, nessa área. Eu fiquei muito triste, mas aparentemente é uma coisa boa, né? Então tudo bem, eu acho. Então, aí é uma coisa que eu vou ter que ir atrás e tal, mas também o apoio que eu recebi foi muito legal, assim. O Gert, que é o guitarrista da Atroz, eu sempre falo o nome dele errado e eu vou continuar falando pra sempre, não interessa, mas é Hirt, eu não sei falar. O guitarrista da Atrocitus, tá? Esse aí. Ele já falou, se precisar de ajuda com o som, pra fazer o som, pra captar, pra essas coisas assim, eu te ajudo. Então, graças a Deus, eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado. Falei com a Maju, que é quem faz o audiovisual da Olivia, né? Quem faz toda a parte visual da Olivia. Ela vai me ajudar nisso também. Então, é muito legal ter essas pessoas se somando ao time, sabe? Pessoas que eu confio muito no trabalho. Então, é importante. Vai ser custoso, mas me valorizem, seus porra. Porque vai ser custoso. Eu vou beber umas cachaçinhas menos por causa de vocês. Então minha mãe fica feliz e eu fico triste. Então tratem de gostar do negócio. Mas a ideia principal, eu acho que esse ano é trazer isso, sabe? Conseguir fazer esse acústico. Vai ser num ritmo muito mais devagar, mas é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. E aí vou tentar fazer. Vai ser algo gravado, o podcast continua normal, não vai substituir os domingos de podcast, vai ser um conteúdo extra que vai ter. Que eu tô tentando não desistir, né? E sair do papel logo. Mas por isso que eu já falei pras pessoas também, que é pra daí o povo me cobra e eu não desisto de fazer. Perfeito. E essa de tentar movimentar mais as mídias também, né? Com questão de vídeo e os textos do site. Eu falo demais, desculpa. Não fala não, fica tranquilo. Cara, mas uma curiosidade totalmente aleatória é que shorts do YouTube traz muito público. Eu vi isso, aprendi isso não, né? Mas eu vi isso na pós também e tipo, porra, a visualização através de shorts é algo muito maluco, assim. E é uma coisa que o YouTube tá investindo muito. Então façam shorts. Eu vi, o Lucas, ele tem um canal de jogos, que ele joga, né, streama.
E aí ele faz os cortes e coloca no shorts do YouTube. E, cara, dá umas visuals muito loucas, assim, tipo, 5 inscritos e 1000 visualizações. Mas é porque é muita criança. Não, ironicamente, é muita criança vendo. Então você tem muita coisa. Só que é bom porque daí o YouTube entende que seu canal tá movimentado. Uhum. E aí com isso você fica muito mais fácil para você monetizar. Isso foi um dos motivos para eu ter começado a fazer câmera também. Além das- Obrigada. de nada. Eu reclamei muito sobre isso. Mas, pra sua informação, a ideia inicial era fazer ao vivo, não, presencial. Só que daí era muito custoso. Então, Foda. ficou um plano ou para segundo semestre ou pro ano que vem. Se precisar de ajuda, tamo nós. Adoro ajudar os meus inimigos de podcast. As minhas camisetas tão sujas, mas eu uso, tá? Eu sempre fico falando, olha, não escuta isso aqui não. É um podcast que vai ao ar toda segunda-feira, esse aqui vai na sexta. Spotify, YouTube e tal, não escuta lá não, péssimo. Compre camiseta se quiser também, é horrível. Eu falo. Toda vida eu falo, meus maiores inimigos. Perfeito. Ainda temos camiseta do Duke Fest, aproveitando fazendo propaganda. Ai, tem da Soulless também. também. Comprem camisetas dos podcasts, que é caro fazer camisetas. Né? Depois vocês me passam o tamanho de vocês e o modelo que vocês querem. São 4 estampas. Opa! Aí vocês escolhem, eu vou mandar fazer pra vocês. Tá bom. Vamos tudo vestir o inimigo. O Rock do Pinheiro, tipo, eu não produzi mais camiseta e nem sei se vou voltar a produzir, porque é um trampo, admiro vocês por isso. Tipo, acho que a última camiseta que eu tinha, eu entreguei pra uma pessoa aí que tá. Inimigo. É minha, tchau, pessoal. Mas é que é um trabalho, porque tem que ter estoque, né? Daí. Cara, eu Não nunca é? mais faço camiseta. Você que tá achando, eu nunca mais faço. Que inferno foi. Eu tô com uma caixa de camisetas do Duke Fest aqui ainda. Porque nunca mais na minha vida faço camiseta. Talvez, eu falo, né? Mas eu falei também que eu ia fazer outro festival e eu já tô planejando. Então, Eu também. são coisas assim que a gente fica. Pode ser que essa não tenha de novo, mas isso é problema pra no futuro. Eu acho que eu fiz as camisetas porque eu fiz com o Jack, né? Que é o meu chefe. Então eu posso mandar uma mensagem pra ele e falar: Jack, eu sei onde você mora. Me dá minha camiseta. E eu faço mais. A gente fez um tanto de camisetas. Eu tenho alguns modelos à pronta entrega. Me chama na DM do Instagram. E tem alguns à pronta entrega. Se não, eu peço, tipo, encomendo, ele faz a unidade, assim. Então, eu não precisei comprar o montante, entendeu? Eu consigo fazer de uma em uma, de duas em duas. Então, isso facilitou 1.000.000%. Porque eu acho que se eu tivesse que comprar, tipo, 60 camisetas, 100 camisetas pra poder funcionar o negócio, eu não fazia nem a pau, cara. Porque é muito... Não tem como você, tipo, prever o tamanho que vai ser usado, entendeu? Exatamente. Essas do Duke Fest eu tive um tanto pra fazer também. E aí teve uma saída legal, só que ainda tem muita coisa. E aí eu ainda tenho muito aqui. Quando você trabalha com um número, tipo, X de coisa pra fazer, cara, é muito foda, porque é um tiro no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Eu só faço por isso, porque dá pra fazer de uma em uma, assim. Então, se alguém quiser, dá o prazo ali de fazer, mas dá. Ok, não, é melhor assim. Mas tudo bem, né? Vivendo e aprendendo. A gente dá um jeito. E, gente, o que vocês querem levar com o Rock do Pinheiro e com o Souls para as pessoas? Ódio. Tô brincando. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Fala, Yuri. Olha, no meu caso, eu acho que eu não sei se eu consigo, mas passar um pouco do amor que eu tenho pela cena, pelo rock, tipo, pelo independente, porque é uma cena que tem os seus pormenores, né? Tipo, a gente passou aqui quase uma hora, né, falando sobre os problemas que a gente vê na cena e tudo, mas
é uma coisa tão linda, sabe? Você chegar no palco, tipo, ver o cara as bandas apresentando o som que são delas, sabe? Tipo, sem saber se vai público, sem saber, tipo, quem que vai estar lá acompanhando você, tipo, sabe? Muitas vezes isso faz a diferença, fez a diferença pra mim, sabe? Tipo, nos meus piores momentos da minha vida, tipo, eu sabia que no final de semana ia ter um show de uma banda independente pra acompanhar e que eu ia gostar pra caramba, ia ter uma entrevista pra fazer, tipo, eu ia estar fazendo o que eu gosto, conversando com a banda sobre a paixão dela, tipo, trazer um pouco desse meu amor por essa cena que, tipo, eu gosto pra caralho, tipo, eu não imagino fazendo outra coisa da vida senão acompanhando show, entrevistando banda e falando sobre elas nos meus projetos. Eu acho que é a única coisa que eu sei fazer. Eu acho que é exatamente isso que o Yuri falou, sabe? Eu acho que é tão bom você ser fã dos seus amigos, tá ligado? E de se tornar amigo dos seus ídolos, assim, porque eu fiz muito amigo por causa da Soul, já teve muita banda que me salvou, assim, do fundo do poço. Justamente por isso eu vou poder ver um show, eu escutei essa música. Eu acho tão bonito ver em cima do palco, sabe? E poder sentir essa energia, essa dedicação com que eles fazem as coisas. A última banda que eu descobri não é uma banda, né? É um artista. Eu não sou tão nichada em rock, né? Eu tento permear por mais estilos, assim, até porque eu gosto muito de diferentes estilos, então eu vou sempre tentando achar coisas diferentes. Mas é o amor pelo autoral, né? O amor pelo underground, que eu sempre falo. Muito amor pelo autoral, assim. Então, tem uma música que é muito louco, porque daí é uma junção de Brunos nessa história, assim. Porque daí o Bruno da Apologia me falou do Bruno Darko sobre uma música chamada Verônica. E ela é uma música sobre suicídio. Não exatamente sobre fazer o suicídio, porque no final da música, ele começa falando: quem vai encontrar o meu corpo suspenso no teto? E ele termina falando: ninguém vai encontrar o meu corpo suspenso no teto. Tá ligado? Então ele fala sobre a superação desse momento ruim. E eu já passei por muitos BOs emocionais, passo até hoje. Então essa foi a primeira música que eu ouvi dele. Foi a primeira música que me pegou. E numa parte dessa música ele fala: eu escrevi essa numa noite de domingo, 2h, 9 de dezembro. 9 de dezembro é o meu aniversário. Então foi muita coincidência ser a primeira música que eu ouvi, que me pegou muito, toda a letra, toda a mensagem que ela passa, e ainda ter a data do meu aniversário nela. Então quando eu ouvi e eu fui no show, eu chorei ouvindo essa música. Depois lá fui eu mandar textão, tipo, agradecendo por ela, falando as paradas. E no show de domingo ele dedicou essa música pra mim. Então lá fui eu chorar de novo com a música. Mas é muito legal isso, tipo, muitas vezes uma música ou uma banda, um show, alguma coisa, ela te salva. E isso não precisa ser uma banda longe, que você nunca vai conseguir olhar nos olhos da pessoa e agradecer por ela ter te salvado, tá ligado? Em certas situações. Então eu acho que você poder fazer isso com quem tá perto, ter esse olhar com calma pros músicos, pros artistas independentes que estão do nosso ladinho, eu acho que é isso que eu quero passar, sabe? Esse amor que pode ser recíproco, entendeu? Que pode se tornar uma amizade, pode ser além de fã e ídolo, entendeu? Pode sim se tornar uma amizade. E é gostoso demais, assim. Eu vi bandas grandes, tive a oportunidade de cobrir bandas grandes, e a minha ansiedade, o meu nervoso é o mesmo para as bandas menores, entendeu? Eu fico preocupada igual se eles vão gostar, se eles vão achar importante o que eu fiz, se tá bom o suficiente, entendeu? É a mesma preocupação em agradar, em ser legal, em ser bem feito. Então, é isso que eu acho que eu tento trazer, igual o Yuri falou, tipo, o amor por isso, porque eu amo muito o que eu faço, por mais que eu enlouqueça às vezes e queira sacudir as pessoas pelo pescoço, ao mesmo tempo eu quero abraçar elas e dizer: meu Deus, vocês são incríveis, o que vocês estão fazendo só em Curitiba, tipo, vai rodar o mundo, entendeu? É mais ou menos isso. É o amor pelo negócio, não tem como, assim. Acho que
fazer as pessoas enxergarem com cuidado o nosso underground. Sim. E é muito legal porque é muito nítido o carinho. A gente falou disso no começo, né? Acho que muita coisa, tô me repetindo, mas tudo bem. Mas é muito nítido o amor que todo mundo aqui tem pelo underground. Assim, tipo, pelo carinho que vocês colocam nas publicações, nas entrevistas, na divulgação, em tudo, assim. Eu acompanhei uma entrevista do Yuri, foi Conversa Pinheirista que eu acompanhei, que você fez com a Purple Planet? Com a Purple Planet foi o RNP Visita. Então, tipo, é muito legal, assim, você poder acompanhar, você poder ver o carinho que cada um coloca no trabalho. Também já te acompanhei em várias entrevistas que você fez. Então, é muito legal, assim, não sei, eu sou muito apaixonada pelo projeto de vocês. Acompanhe Rock em Pinheiro e Soul Pumpkin. E só um PS, ela não acompanhou a entrevista com a Purple Planet. Ela participou como Cameraman. Exatamente. Olha só! É isso! A gente se odeia muito, como vocês podem ver, todos os inimigos aqui. Cara, eu acho que isso também é uma coisa legal, sabe? Que a gente tem, assim, e que eu valorizo muito, isso falando entre nós três, né? Que é essa amizade, esse apoio, assim. Porque, apesar de né, a gente começou brincando, cara, o que eu faço é tudo igual que vocês fazem. É mais ou menos isso, porque é o mesmo caminho, digamos assim, o mesmo meio de divulgação, mas é óbvio que somos 3 pessoas completamente diferentes uma da outra, né? Com gostos diferentes, com formas diferentes de falar, de pensar, de agir. Então, vai ter suas diferenças, né? Além de ser, um é gravado, outro é ao vivo, outro tem banda, outro não tem, um é estúdio, um é em bar, o outro é na internet, tipo, cada um tem a sua particularidade, mas nós somos pessoas particulares, né? Então a gente pode entrevistar a mesma banda, já entrevistamos a mesma banda em épocas diferentes, mas acho que assistir é diferente, entendeu? Porque a conversa talvez vá para um lugar diferente, vá para um meio. Já teve banda que eu entrevistei que falei, já foi lá no Jukebox, já falou lá tudo. Acho que foi com a Atrocitus que eu fiz. Eles já contaram lá por que o nome é Atrocitus, por que não sei o quê. Vai lá assistir e descobre o porquê da banda, de formação de banda. Eles já explicaram tudo lá. Agora a gente vai falar de outra coisa. Vê lá, porque eu não vou fazer de novo. Então assiste o Juke, você descobre o porquê do nome da banda, por que o Gert entrou, por que não sei quem saiu, por que o Peterson toca a bateria. E vamos falar de outra coisa agora. Então eu acho legal isso, sabe? Essa parceria, a nossa planilha, o nosso cuidado, assim. Eu acho isso muito, muito bacana também. Eu acho que é uma das coisas que me incentiva a continuar essa falta de competição entre a gente. Eu acho que é algo que tipo, me incentiva, sabe? Sim. Isso é verdade. Quando eu descobri vocês, assim, eu fiquei com muito medo de, tipo, ter uma certa competição, alguma coisa assim, porque eu fiquei, tipo, eu não quero. Não quero brigar. Não quero. E aí, para onde a gente tá hoje, como a Begonia falando, tem a planilha, a gente sempre toma cuidado e sempre recomenda outros artistas um pro outro, né? Então, acho que isso é muito, muito legal. Você acha que os 3 são os principais, né? Os principais podcasts que tem aqui em Curitiba. Então, acho que essa troca de trabalhos aí é muito interessante. Essa troca de... Fugiu a palavra. Mas é isso aí. Eu não admito muitas vezes isso, mas a gente é foda, tá? Vocês deviam prestar atenção no que a gente faz. Pois é, tipo, deixando um pouquinho a humildade de lado, mas eu acho que a gente trabalha pra caralho com os nossos projetos e alguma coisa de bom a gente deve estar fazendo esse rolê todo. Tipo, a gente recebe muito carinho das bandas, a gente, eu tenho amigos pessoais que começaram graças ao Rock no Pinheiro, vocês inclusive, né? Só posso ser grato a tudo que acontece e, uma dedicação, sabe? Eu vejo vocês, tipo, eu admiro pra caralho vocês, tipo, eu não sei se podia falar palavrão. Pode, fica tranquilo. Tá. Falei 200 palavrões já. Eu tô perguntando agora, mas...
Final da entrevista, o Yuri pergunta. Não, mas eu vejo, tipo, no teu trabalho, BGP, eu acho vocês incríveis, de verdade. Tipo, eu fico feliz de estar andando com gente que, pô, compartilha da paixão que eu tenho e que faz isso de uma maneira tão incrível. Então, quero deixar um parabéns aí pra vocês. Ai, é recíproco. É recíproco mesmo. Então, meus amores, chegando no final da entrevista, deixo um espaço para vocês deixarem um recado para quem está assistindo e ouvindo a gente. Tudo que é rede social, né? @Rock no Pinheiro. Fica indicação. Segunda-feira agora a gente tá revezando, né? O Conversa Pinheirista com o Rock no Pinheiro, né? Então, ou na segunda-feira tá rolando o Conversa Pinheirista, ou tá rolando o Rock no Pinheiro, né? Mas é claro, né? Fica tudo disponível e tal. Conversa Pinheirista, nosso programa online, que é um bate-papo. O Rock no Pinheiro ele é presencial, as bandas se apresentam junto. Indico seguir a gente nas redes sociais, divulgamos lançamentos, cobertura de shows, divulgação de shows também, e outros projetos, tantos que eu faço, né? Tem o site também, rocknopinheiro.com.br. Ainda tô querendo mexer mais com texto, é uma coisa, né? Que até que eu tinha que fazer mais, né? Voltando lá no que eu pretendo fazer para 2026. Mas tudo, @Rock no Pinheiro, com exceção do site rocknopinheiro.com.br. Lá funciona também a Rádio RNP, uma rádio 24 horas por dia rolando, ou são programas independentes aí da galera. E tudo @Rock no Pinheiro nas redes sociais, segue a gente por lá. Tamo por aí, né? E dos shows, né? Pode ser que eu apareça aí em algum show que você esteja. Soulless Pumpkin também, quase todos os lugares. Vai estar em mais lugares atualmente. O podcast está no Spotify e no YouTube, né? Spotify é só áudio, o YouTube é o vídeo também. Quero ver se eu coloco em mais lugares. Até tava falando com a Ana sobre isso, eu pedindo arrego pros meus inimigos. Também, acho que se jogar no Instagram lá, Soulless Pumpkin _ vai achar todo o resto, o site, né, www.soullesspumpkin.com.br. Tá lá, tudo certinho. E eu acho que, cara, minha mensagem é escutem as bandas, cara. Eu tenho uma lista de bandas, se vocês quiserem, de vários estilos diferentes, que estão aí fazendo corre, então ouçam as bandas, cara, dei uma chance, assim, de ouvir, ver o que tá acontecendo. Tem umas cenas se movimentando aí de metal extremo, de indie rock. A galera tá acontecendo, tem bandas novas, tem bandas mais antigas. Escutem as bandas, cara. A Soulless existe pra fazer vocês ouvirem música de qualidade, então procurem as bandas. Se me veem nos rolês, às vezes eu tô um pouco mais distante dos rolês porque eu tô trabalhando em bar, então tá meio complicado, mas eu tô sempre no Janaíno Vegan, vão lá me dar oi. Me recomendem bandas, eu gosto que me recomendem bandas, adoro conhecer banda nova. Sempre que possível eu tô ouvindo. Façam um release decente, pelo amor de qualquer coisa. Vai vir uma parceria aí com a Soulless, logo eu vou divulgar, que é a Dani que faz release, ela escreve release, ela tá fazendo release da Soul. Então, pelo amor de Deus, entre em contato, a gente vai ter um valor especial para quem chegar pela Soulless, né, Dani? Vou divulgar ela ainda, então vem aí e faça um release decente, cara. Release é o currículo da sua banda. Me ajuda a ajudar vocês, porque se alguém pergunta de alguma banda, eu mando o material que vocês me mandam, galera, e eu vou mandar uma linha de release e uma foto bosta. Melhorem, tá? Eu amo vocês, mas melhorem. De ajudá-los. E escutem pra caralho, vão nos shows sempre que possível, comprem merch sempre que possível. Escutem Jukebox e Rock no Pinheiro, que vai ter uma recomendação diferente, com certeza. E é isso, obrigado quem já acompanha. Às vezes eu sou legal, eu brigo muito, mas às vezes eu sou legal, eu juro. Perfeito. Então esse foi o Juke Entrevista de hoje. Muito obrigada pela presença. Foi maravilhoso. Eu sempre me divirto muito conversando com vocês. E para você que nos ouviu e assistiu até aqui, não esquece de seguir o Juke no Instagram, @JukeBoxWB, e na plataforma que você está ouvindo esse episódio.
Ainda nos quesitos novidades desse ano, agora também é possível apoiar financeiramente o Juke. Então, utilizando a chave jukeboxwb@gmail.com ou pelo QR Code que estará em algum canto da tela. E também lembrando que a gente é finalista na categoria imprensa do Prêmio Balbúrdia do Rock Independente. As votações elas seguem até dia 8 de março e votem, o link está na bio. E finalizando os recados, não esqueçam que todo sábado, a partir das 9 horas, tem Juke Entrevista na Rádio Rock no Pinheiro. Então é isso. Então sigam também o Rock no Pinheiro e o Soules nas redes sociais, @Rock no Pinheiro. Eu vou fazendo coisa. Viu? Às vezes eu sou legal. @Rock no Pinheiro e @SoulesFunk_. O arroba também estará aqui na legenda. E mais uma vez, muito obrigada, gente. E obrigada também a você que nos escutou e assistiu até aqui. E até a próxima. Uhul! Valeu! Valeu, abraço, gente.